Olá, meu nome é Kaique, eu sou plantonista de Física e eu vou resolver o exercício 6 da lista de polias do Fábio Teixeira. Nesse exercício, ele dá um esquemático como esse aqui, onde você tem uma polia fixa e duas polias móveis. E aí aqui você tem um peso uma massa de 24 quilos. E aí na primeira pergunta é qual é a força F que tem que ser aplicada aqui para que esse sistema fique em equilíbrio. Então, pensando que ele está em equilíbrio, a gente tem esse bloco de 24 quilos que ele vai fazer uma tração nessa linha aqui, que eu vou chamar de peso. Como essa polia está estática, isso significa que essa força-peso ela é dividida entre essas duas cordas. Então aqui a tensão vai ser P sobre 2 e aqui também vai ser P sobre 2. Então essa polia está sendo puxada para baixo com uma força de P sobre 2. Isso significa que aqui vai ter que novamente se dividir e vai virar P sobre 4. Aqui a gente tem uma polia móvel, uma polia fixa, perdão. Então a tração P sobre 4 que tem nessa parte da corda vai ser a mesma que está aqui. Então essa força F tem que ser igual a 1/4 do peso desse bloco. Então aqui fazendo as continhas, né, vai ficar mg sobre 4. 24 usei o g igual a 10, não fala nada no exercício sobre o g. Isso aqui então vai me dar 60 newtons. Na 2, ele fala assim, o valor do número da força o valor do módulo da força F é necessário para erguer a massa com velocidade constante. Então, se a velocidade é constante, isso significa que a força que puxa ele tem que ser igual ao peso, né? A força que puxa o bloquinho tem que ser igual ao peso. Então, não muda nada da A. Né? Como ele não vai ter aceleração, ele não tem força resultante, então é a mesma coisa que se ele tivesse parado. A força, aí na 3, ele pergunta qual trabalho é maior em módulo, se é da força peso ou se é dessa força F, durante um tempo t em que a massa está sendo erguida com velocidade constante. Então, a gente tem que lembrar o quê? O trabalho da força resultante ela sempre vai ser igual à variação da energia cinética. Nesse caso, como ele está sendo erguido com uma velocidade constante, a velocidade não muda, então a minha energia cinética também não muda. Então o trabalho da minha força resultante tem que ser zero. Como aqui a gente vai ter duas forças, né, o peso e a força F, então o trabalho da minha força resultante é igual à soma do trabalho dessas duas forças. Isso aqui tem que ser igual a zero, então. Daqui a gente tira que o trabalho do peso é igual ao negativo do trabalho da força F, ou seja, eles são iguais em módulo.